Um pouco nessa questão da mudança cultural de prédio adaptado para prédio inclusivo, sobretudo nas escolas, né? Perfeito. Olha, é super gratificante ouvir isso, porque quando a gente fala de inclusão, embora exista a lei de cota e eu esteja em uma secretaria onde está totalmente relacionada às questões do trabalho, mas o que a gente busca, e é este o meu sonho de consumo, é que a sociedade, de uma forma geral, pense na pessoa com deficiência como um todo. Ou seja, não é fazer para a pessoa com deficiência, é fazer para as pessoas, entendendo que as pessoas são diferentes. Tendo deficiência ou não, ninguém é igual a ninguém, né, em todos os sentidos. Então, falar de escolas inclusivas, de prédios inclusivos, isso faz toda a diferença. Primeiro porque é na educação que tudo começa, né? E se desde cedo tivermos crianças com e sem deficiência no mesmo ambiente, convivendo junto desde cedo, com certeza, quando chegar a época de ir para o mercado de trabalho, né, a idade produtiva, não vai haver as barreiras que existe hoje. Não vai haver essa separação de que isso é para a pessoa com deficiência, isso não é para a pessoa com deficiência. Então, a escola e a educação têm um papel fundamental nesse processo de mudança de cultura. À medida que tivermos essa discussão evoluída a ponto de qualquer escola, né, independente de ser do município, do estado, enfim, com alunos com e sem deficiência desde criança, juntos, a gente não vai ter dificuldade. Inclusive, uma criança sem deficiência, num prédio como esse, a cultura dessa pessoa já é de inclusão também. Quer dizer, ela amanhã depois, quando Com for certeza. um empregador, se ela for a ser um empregador, facilita para que ela não faça essa discriminação interna na mente, né? A consciência já vai ser outra, né? A percepção, principalmente, em relação a esse cidadão com deficiência, com certeza já vai ser outra. Porque ele percebe desde cedo que, por mais que exista a limitação, e todo ser humano tem lá a sua limitação, a diferença é que na pessoa com deficiência, muitas vezes isso é mais visível, né? Em outros casos, não. Mas limitação todo mundo tem. E convivendo com essa diversidade humana desde cedo, não há por que ter preconceito, discriminação ou nenhum tipo de separação. Deputada Sérgio. No começo do programa, eu enalteci, eu exaltei aquilo que é uma das... Ele tem várias qualidades, mas duas qualidades do deputado, que é sensatez e sensibilidade. Quer dizer, quando ele diz da escola inclusiva, eu acho que fecharia a matéria e resolveria muito do problema da sociedade. Sem sombra de dúvida, deputado, sem sombra de dúvida. Quando é o desenho universal, que o Jorge Machado incluiu, e ele sempre inclui com palavras rápidas e já absolutas naquilo que a gente quer fechar o tema, quando você fala em desenho universal é para alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre, homem, mulher, negro, branco, careca, cabeludo, barriga, sem barriga, quer dizer, é para todo mundo. Se a gente conseguisse construir essa sociedade, uma cidade preparada para isso, a começar das escolas, eu acho que os problemas, eu tenho certeza que os problemas não terminariam, mas diminuiriam e muito. Agora, eu tenho uma preocupação, Marinalva, que tenho certeza, o deputado foi prefeito, um homem competente, o telespectador fica, nossa, mas é muito carinho, está falando. Estou falando da verdade, a gente conhece e sabe a fundo. Ninguém é prefeito de uma cidade como ele foi, ninguém é deputado como ele é, se não tivesse uma trajetória séria e de compromisso. A preocupação com a escola, além de fazer esse desenho universal, inclusive para a escola, nós temos que também pensar, porque a minha preocupação é colocar na escola porque colocou, não na nossa escola já pronta e preparada, essa já é outra, mas colocar na escola porque colocou. A inclusão ela tem que ser feita com qualificação dos professores, dos dirigentes, dos diretores, do sei lá quem cuida da escola, não vou dar aqui o nome de cada um, mas tem que estar preparado. Porque se você pega uma criança surda e coloca na escola, e aquela escola, prefeito, deputado, não tem preparação de algum agente que vai cuidar da criança, aquela criança não vai aprender nada. Ela já está excluída, né? Ela vai estar excluída. Né? Se você coloca uma criança cega e que não tem uma preparação também para absorver essa criança cega, seja na escola, seja onde for, hein? Eu estou colocando na escola porque achei a escola fantástica na fala do deputado. Ela também não está incluída. Então, não é só colocar, é colocar e dar a dimensão necessária e a qualificação necessária para os professores. E isto, como eu falei no começo do programa, independe da questão político-partidária, em qualquer tema voltado à pessoa com deficiência, nós temos que ainda qualificar, requalificar nossos professores, agentes da educação, porque senão agora tem a obrigação de tirar da escola especializada, são várias no estado e no Brasil,
e colocar na escola. Agora, colocar é uma coisa, jogar é outra. Né? Então, essa é a preocupação que a gente tem que ter, eu acho que o PADEF, porque para você colocar no mercado de trabalho, tem que estar qualificado. Você não vai colocar só porque é deficiente. Se não passou pela escola do deputado, organizada que tem que ser, não está qualificado, não vai para o PADEF ou não vai para o mercado de trabalho. Não vai, então, nem consegue, né, a oportunidade. Eu queria um pouco a sua fala nessa direção de ter profissionais abalizados para cuidar das crianças com deficiência. Olha, sem sombra de dúvida, deputada, isso é extremamente importante, porque não basta só quantidade. Eu acho que mais importante que quantidade é qualidade, e a qualidade dessa educação. Né? Não adianta ele estar lá sem estar aprendendo absolutamente nada. E a qualificação do profissional que é responsável por essa preparação é extremamente importante, que do meu ponto de vista também é algo que precisa ser pensado em toda a grade curricular de uma forma geral, de como estão estruturados os cursos, não só básico, né, de educação básica, mas técnicos e também a nível superior, para que as pessoas já tenham conhecimento de toda essa grandiosidade que existe, essa diversidade, já no início da formação. É óbvio que o professor que hoje já está formado, que já está lá na rede, ele não vai voltar lá e ser graduado, pós-graduado e tudo, mas precisa ter uma preparação para isso, ele precisa lidar. Eu acho super importante também que esse aluno esteja, já no momento, mesmo ainda não tendo essa escola dos sonhos, que eu tenho certeza que nós vamos chegar, deputado, no momento onde todas as escolas vão ser acessíveis para todo tipo de público, mas até que isso aconteça, é importante que esse aluno já comece a ir para a escola, mas eu também concordo com a deputada quando diz que o Estado, o município, o país precisa preparar também o professor, ou seja, dar condições. Né, dar condições para depois cobrar os resultados. Marinalva, o mercado por si só é excludente, ele exige muito do profissional. E você falou que aqui em São Paulo, dos 42 milhões de paulistas, pelo menos 9 milhões têm algum tipo de deficiência. Mas qual é a qualificação desses 9 milhões? Tem alguma pesquisa que indica qual é a escolaridade, a capacidade deles também assimilarem as novas tecnologias, os novos postos de trabalho? Olha, Jorge, as empresas questionam muito essa questão da qualificação, né? Geralmente tem 4 situações que elas colocam como os maiores obstáculos da inclusão. Primeiro é que elas dizem que não há pessoas com deficiência para preencher essas vagas, o que não é verdade, que as pessoas não são qualificadas, né? E aí entra uma outra questão, porque qualificação técnica, capacitação técnica é sim um problema, mas não é só da pessoa com deficiência, falta mão de obra qualificada no geral. Tem empresa que justifica dizendo que as pessoas com deficiência preferem o BPC do que ir ao mercado de trabalho. Isso não é bem verdade. Tem lá, né, uma série de outras questões que rende muitas outras discussões. E a quarta é que o mercado está aquecido. Há pessoas com deficiência, sim, para preencher todas essas cotas. De acordo com o censo do IBGE agora de 2010, o nível de escolaridade, então quando a gente pega ensino médio, ensino superior da população sem deficiência e compara com a da população com deficiência, não existe diferença nenhuma. Muito pelo contrário, em algumas regiões do estado, o nível de escolaridade do cidadão com deficiência acaba sendo superior ao do cidadão sem deficiência. Então essa não é uma grande questão. Mas, quando esse profissional com deficiência, mesmo sendo qualificado, dependendo do tipo de deficiência que ele tem, ele acaba não conseguindo ser incluído no mercado de trabalho, fica lá, excluído, essa é a palavra, em função da falta de acessibilidade e da falta de informação que existe em vários ambientes de trabalho. Deputado Marco Aurélio. Marinalva, eu quero retomar uma frase que você falou no começo da sua apresentação que eu achei fantástica. Você falou o seguinte: as pessoas enxergam o que não pode, mas não olham o que pode. Essa frase sua, ela vale para tudo. Né? Não é só para a questão da deficiência. Às vezes uma pessoa que tem qualquer dificuldade, parece que aquilo é o que chama a atenção. E ela não consegue olhar o todo que ela pode. Né? Então, marquei aqui, deu parabéns, porque isso aqui, na verdade, é bússola de vida. Né? Porque nós, às vezes, olhamos muito mais o que não podemos do que o que pode. Precisamos tomar cuidado com isso. Agora, você sabe que eu fiz um curso uma vez e eu escutei uma outra frase que também me marcou muito. Uma pessoa na palestra disse assim: olha, tirar a pessoa da favela até que dá, não é tão difícil. O difícil é tirar a favela de dentro da pessoa. Né? Quer dizer, fazer um programa habitacional e fazer com que as pessoas que lá moram percebam que agora é uma outra qualidade de vida. É viver em condomínio, né? Exatamente. Regras de convivência. E não trazer.
E isso também, na minha opinião, se aplica na questão da deficiência. Nós podemos ter avanços na lei, mas se nós não tivermos avanço na questão cultural, não adianta ter a lei. Com certeza. Porque a lei, ela não pode entrar dentro do espírito, da alma, do coração de uma pessoa. Então, me parece que são dois trabalhos. Um é o trabalho que estamos fazendo aqui na Assembleia, os governos fazem, de melhorar as leis e tal, mas a outra é o trabalho da aprendizagem, o trabalho da sociedade que tem que evoluir para ter uma mentalidade diferente de que a exclusão não pode acontecer. Aliás, vamos ser claros, né? Se nós tivéssemos uma cultura inclusiva, não precisava nem de lei. Não precisava de lei, Não é verdade? É verdade. Mas então a lei para tentar impulsionar para criar essa cultura, né? Como é que você vê essa questão do avanço cultural, de uma mentalidade nova, inclusiva, moderna, que abrace a todas as pessoas? Eu acho que o nosso país ele já evoluiu bastante nesse sentido, principalmente nos últimos anos, mas é óbvio, né, que muita coisa ainda precisa ser feita para que essa cultura inclusiva, essa cultura que respeita o outro como ele é e dar condições, ainda está muito longe da nossa realidade. Sim, pode. Para concluir o bloco, para fechar esse bloco. Essa questão cultural, e aí quando você falou, tirar a favela, eu estava lembrando de uma coisa que a gente vivencia muito no atendimento direto ali ao cidadão, o quanto a família tem um papel fundamental nisso. E aí quando a deputada Célia falou das campanhas, e aí eu já fico pensando lá na família que está lá na ponta mesmo, no extremo, que não tem acesso à internet, não tem grandes informações e que muitas vezes não sabe quantas coisas existem ali disponível e que aquele filho ou a filha ou a própria pessoa, né, poderia acessar. Então, é necessário que se tenha muitas campanhas, que se leve informação para todo e qualquer ambiente, igreja, escola, ONG, instituição, empresa, para que a gente comece a semear mais sementinhas aí da inclusão, da diversidade e garanta esse direito. Mas, de fato, sem mudança cultural, não adianta lei. Né? E o nosso trabalho ele consiste, eu digo nós todos, né, consiste justamente em orientar essa sociedade para que um dia a gente não precise mais de lei de cotas. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais do programa de apoio à pessoa com deficiência. Voltamos em instantes.